Do sétimo ano, nós vamos continuar no assunto grandezas e medidas. Só que a semana passada a gente viu massa, medidas de massa e de comprimento. Hoje nós vamos ver área, volume e capacidade. Todas é o que é necessário para vocês fazerem as atividades da semana 2 do PET 7. Vamos lá? Então, grandezas e medidas, né? Então, a gente já tinha visto na semana anterior que a unidade padrão com que a gente compara a grandeza, né? É a unidade. Então, para o mesmo tipo de grandeza, a gente possui vários padrões. Então, justamente para a gente poder pegar aquele que é mais apropriado, né? Então, eu dei até esse exemplo que está aí, o exemplo da grandeza tempo. A gente tem como unidade de tempo a hora, o minuto, o segundo, o século, milênio, dia, mês, ano. Então, dependendo do tanto do que a gente está levando em consideração, você vai medir o tempo de vida de uma pessoa, a idade, você vai medir em anos. Mas se você vai medir o tempo de uma aula, você vai usar minutos, conforme o que for, a gente usa o que é mais apropriado. E nós vimos então as unidades de massa, né? A unidade de massa tendo como unidade básica a grama, apesar que no sistema internacional de unidades o básico é o quilograma. E a gente viu então, é sempre os mesmos prefixos. K, quilo, é 10 ao cubo ou 1000. H é hecto, é 10 ao quadrado ou 100. DAC, né, é 10 vezes. Aí tem a unidade de decimal, décima parte desse grama, no caso da unidade de massa. Centi é a centésima parte e mili é a milésima parte. Então, a gente vê que quando vem daqui para lá, a gente multiplica por 10 para cada casinha que você está andando, você multiplica 10. O contrário, se você está passando de uma unidade menor para uma unidade maior, você divide por 10. E isso a gente viu na unidade de massa e a gente viu também na unidade de comprimento. Então, comprimento também, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. É o mesmo esquema. Unidades, medidas de comprimento. O escrito só saiu agora. Agora, a gente tem também, quando você multiplica duas unidades de comprimento, a área realmente vai ser o produto de base vezes altura. Então, que tem a base, que é a área do quadrado, a gente pega o lado ao quadrado. Então, as unidades de área vai ser a mesma de comprimento, só que elevada ao quadrado. Só que quando você passa de uma casa para outra, em vez de você multiplicar ou dividir por 10, a unidade não está ao quadrado, então o 10 vai estar ao quadrado também. E lembra que o expoente, a potência, mostra quantas vezes você está multiplicando aquele número por ele mesmo. Então, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Então, nas unidades de área, se a unidade está ao quadrado, a gente vai, em vez de andar de 10 em 10, a gente vai andar de 100 em 100. Então, é como se cada casa valesse duas vezes. Já volume, que é o espaço, vamos dizer assim, para mim calcular volume, eu uso comprimento, largura e altura. Então, são 3 dimensões. O que vai acontecer? Aquela mesma unidade de comprimento, agora, ela vai estar elevada ao cubo. E no mesmo raciocínio que a gente usou para a área, se a unidade está ao cubo, o 10 vai ter o 3 como potência. Então, para
casinha que você andar aqui, cada pulinho que você der, você vai multiplicar por 1000, se você estiver indo da unidade maior para menor, ou vai dividir por 1000, se você estiver indo da unidade menor para a unidade maior. Agora, tem uma outra medida que é a capacidade, né? Capacidade é o quanto cabe dentro. É a medida do espaço, vamos dizer assim, é do espaço útil, tá? Então, a gente vai ser a mesma coisa, tá vendo? Os prefixos, as primeiras letras são sempre a mesma. Só que em vez de, por exemplo, quilômetro, em vez de ser o metro, a unidade básica central aqui, para a capacidade a gente usa o litro, a letra L. O L tanto pode ser maiúsculo como minúsculo, tá? Mas eu gosto de usar o L maiúsculo para dar bem noção de que o que está na frente é um prefixo que tem um certo valor em potência de 10. Então, aqui vai de 10 em 10. Então, se eu vou de uma unidade maior para uma menor, eu multiplico por 10. Da menor para maior, eu divido por 10. Agora, volume ou capacidade. Não parece a mesma coisa, mas é aquele negócio de Norex. Parece, mas não é. Por quê? Volume é mais uma coisa assim, o espaço que o objeto ocupa. Então, no sistema internacional, a gente tem como unidade de volume o metro cúbico. Então, o metro cúbico é uma unidade lá do sistema internacional. Capacidade, já o sistema internacional já não tem uma coisa. Geralmente a gente usa o litro, né? Que foi que a gente acabou de ver aí em cima. Agora, qual que é a diferença? A diferença é que se você ignorar as paredes do recipiente que você está medindo, do objeto que você está medindo, um objeto compacto, um objeto assim, por exemplo, você pega um dado, um cubo, o cubo ele vai ter um volume. Agora, se você pega uma caixa de vidro de parede bem estreitinha, aquele espaço interno que você pode colocar alguma coisa ali dentro, quanto de coisa você pode colocar lá dentro? Aí, aquilo é capacidade. Nem sempre a gente compara, né? Que igual eu gosto de guardar assim, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Porque as caixas d'água antigamente era um cubo, assim, de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Agora, ou então você pode guardar lá que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. Mas só vai ser igual, a gente fala igual, porque a gente ignora a espessura do objeto. É fácil você perceber. Se você pegar, por exemplo, uma garrafa de vidro, 1 litro, cabe 1 litro. Lá dentro você coloca 1 litro. Mas experimenta colocar ela dentro de algum lugar para ver o quanto que varia lá o espaço. Você põe ela lá numa outra cuba maior do que ela, cheia de água também, e tudo cheio. Você tira aquele litro, você vai ver que vai diminuir, vai baixar o volume mais de 1 litro. Por quê? Porque tem a espessura das paredes. O volume da garrafa todo é maior, porque ele tem a grossura, tem aquela espessura dela. Então, é essa a diferença entre volume e capacidade. É como se capacidade fosse o espaço útil, o espaço que você pode ocupar. E volume é um espaço que ocupa no espaço. Ficou meio esquisito, né? Mas é isso aí, tá? Então, é isso que vocês precisam saber, essas conversões que vocês têm que saber para poder fazer as atividades da semana 2 do PET 7. E assim que terminarem de ver o vídeo,
tentem fazer as atividades e não esqueçam, o vídeo da correção das atividades já está no canal e não esqueçam de conferir e fazer a devolutiva. Até semana que vem.